aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de começar com a homilia, só um recado prático: fiquem nos lugares que vocês estão para receberem a comunhão. Caros irmãos e irmãs, este evangelho é muito rico e podemos dizer que também ele é um tanto quanto desafiante para a nossa vida de fé. E veja só, esse diálogo de Pedro com Jesus. Pedro perguntando a Jesus quantas vezes devia perdoar se alguém pecasse contra ele. Até 7 vezes? E Jesus responde: não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, de maneira infinita, perdoar sempre. Como todos vocês sabem, né, hoje nós celebramos também a memória litúrgica
de São João Crisóstomo, bispo e doutor da nossa igreja. É claro que eu sei que vocês sabem que hoje é dia de São João Crisóstomo, não é verdade? Que tem apelido de Boca de Ouro. Por que ele tem esse apelido? Falava que ele é boca de ouro, por causa que ele pregava bem. Ele é um grande entendedor da Sagrada Escritura. E ele, ao comentar este evangelho, ele vai dizer assim: o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo deixa claro que nós, enquanto seus seguidores, devemos perdoar sempre. Esta frase de São João Crisóstomo é formidável, é muito interessante para nós. Nós devemos perdoar sempre. E a nossa igreja deve ser sinal visível da misericórdia de Deus aqui na terra. Nenhum presidente, nenhum prefeito, nenhum deputado, ele é obrigado a planejar que o seu estado, enfim, o país, o município que ele vai governar, exista, o povo tenha misericórdia. Mas a igreja deve ter esse plano de evangelização, vamos dizer assim, ou seja, perdoar sempre. Sem o perdão, não existe anúncio do evangelho. Sem a misericórdia, não existe cristão autêntico e verdadeiro. Por isso nós somos chamados pelo nosso Mestre Jesus a ser esse sinal visível da sua misericórdia. Não é perdoar quando eu quero, não. Nem tampouco achar assim: aquela pessoa merece ser perdoada, aquela não merece. Nós não podemos pensar dessa maneira. Lembra da orientação do próprio Jesus Cristo. Nós devemos amar e rezar até pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem. É um ensinamento exigente, mas se nós somos cristãos, devemos cumprir este ensinamento. Jesus também, logo em seguida, vai chamar a atenção para aquele empregado, aquele que suplicou para o patrão, e o patrão teve compaixão dele e perdoou toda a dívida. Compaixão significa para nós participar do sofrimento do outro. Veja só que aquele patrão, ao ver aquele homem, que era impossível ele pagar aquela grande fortuna, quase impossível, ele teve compaixão, perdoou a dívida daquele empregado. Ter compaixão é olhar para a situação de sofrimento do outro e participar, e ajudá-lo, o outro, no seu sofrimento. Aquele patrão foi assim, ou seja, Jesus traz a imagem do próprio Deus, que é misericordioso, falando desta passagem, esta relação entre aquele patrão e aquele empregado. Nós devemos ter compaixão sempre, ter dó jamais. Isso não faz parte da nossa vida de cristãos. Quem tem dó é aquele que fica assistindo o sofrimento do outro e não se importa. E isso não condiz com a fé que nós professamos. Mas vejam só, aquele funcionário, aquele empregado, não teve compaixão do outro que lhe devia algumas moedas. Quantas vezes nós somos assim? Nós queremos que Deus tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, que o outro também tenha. Mas e eu? Qual que é a minha atitude? Eu também tenho compaixão? Tenho misericórdia para com o outro? Ou, na verdade, eu sou aquele empregado perverso? Por que perverso? Porque ele sabe que o que ele estava fazendo com o seu colega estava errado. Mas mesmo assim,
ele fez questão de fazer. Aí está a perversidade daquele homem. Como que nós somos perversos também? Quando nós sabemos que alguma situação é errada, é pecado, nós fazemos questão de cometer aquele ato imoral, aquele ato pecaminoso. Isso se chama perversidade. Foi aquele homem que não teve compaixão do seu colega. Mas que possamos nós ter um coração aberto para a misericórdia de Deus. Ser também sinal da misericórdia. É entender que Deus é amor, que Ele nos ama muito, nos quer bem, quer fazer morada em nós, habitar em nosso coração. E nos chama a ser sinal dessa misericórdia, a ser sinal deste amor, assim contribuirmos juntos para que o mundo tenha mais paz, justiça e fraternidade. E veja só que o ponto de partida para isso é a ação de Deus, mas querendo ou não, o nosso coração aberto para Deus, para a misericórdia dele. E todos nós temos condições de agir com misericórdia, de acolher a misericórdia, de ter compaixão. Todos nós temos condições de sermos assim, sendo pessoas que têm um alto grau de estudo ou não, independente de qualquer situação que nós estamos vivendo na sociedade e na igreja. Deus nos dá esta condição para sermos sinal do seu amor, da sua ternura, da sua misericórdia aqui na terra. Por isso, abramos o nosso coração para Deus, para reconciliarmos com Ele, com o próximo e também conosco mesmo. E ser sinal da sua bondade e da sua misericórdia aqui no mundo. Porque nós, enquanto igreja, temos este dever de ser sinal da misericórdia de Deus no mundo e para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.